1930, meu pai estava muito bem aqui, mas com a Revolução, ele perdeu tudo. Então foi para Campina Grande, procurando um lugar para trabalhar. Foi o Rio de Janeiro, São Paulo, e nada. Não havia nada, né? Estava uma situação péssima. Como disseram a ele que Campina Grande está indo muito bem na Paraíba, e que ele procurasse o senhor Ottoni, que tinha uma firma que estava em muito sucesso. Ele foi, e o senhor Ottoni disse que não ia. Então disse que passaria um mês sem ganhar nada para ele ver a qualidade dele. E 2 anos depois ele estava sócio do senhor Ottoni. E aí ficou muito bem em Campina Grande. Voltei já com 18 ou 20 anos, quando todos nós voltamos para Recife. Vocês foram para Campina Grande em 1930? 1930. Aí o seu pai trabalhava no comércio, é isso, nessa época? Lá, nessa época ele ficou trabalhando no comércio. Aí ficaram lá... Depois ele criou um banco, onde eram ele mais alguns eram diretores, gerentes, né? De atuação lá na Paraíba ou... Lá em Campina Grande mesmo. Aí o senhor ficou lá até os 18 anos? Mais ou menos nessa época. Isso dá 40 Eu estudava no Colégio Pio XI, era um colégio de padres. Então sua formação escolar foi basicamente lá em Campina Grande? Basicamente lá. E quando vem em Recife já é anos 40, então? Já. E aí, aquela chegada na Escola de Belas Artes é nesse momento? Como é que foi? Não, Belas Artes que eu tive como menino assim, né? Depois deixei a escola mesmo, não me lembro agora exatamente. Mas já voltei na escola quase como professor, né? Mas essa sua primeira formação assim, experiência com a arte, formação, eu queria que você contasse um pouquinho essa história de procurar a escola, como é que o senhor conheceu o Lula? Eu conheci Lula, que também me ajudou muito, né? Eu frequentava muito a casa dele. E depois, como estive no Rio com o Portinari, que foram os dois, digamos, meus mestres. E nunca parei de pintar, sempre trabalhando, né? Fiz uma exposição, me lembrei agora, no Hotel do Parque, no Cinema do Parque. Aqui no Recife. Que está fazendo 100 anos agora, né? Essa exposição foi muito antiga, não me recordo quase exatamente, faz muitos anos. Eu acho que eu era quase menino. E depois eu expus também no Teatro Santa Isabel, no hall do teatro. O senhor lembra o ano, não? Não. E depois as minhas exposições foram por aqui mesmo. Há pouco a gente estava conversando, o senhor falou que com 12 anos, é isso? O senhor isso. Foi procurar a escola, mas a sua família morava em Campina Grande. Era, mas meus avós moravam aqui, a família toda aqui, não é? Então eu estava muito aqui. Nós víamos muito para Recife. Como é que o senhor soube da existência da escolinha? O senhor se lembra? Não, a Se alguém levou o senhor? Não, isso eu não me recordo. E foi lá que o senhor conheceu o Lula Cardoso Aires? Não, foi muito depois que eu conheci Lula. Depois. Nessa época era La Greca, Murilo La Greca, Fedra do Rego Monteiro, irmã de Vicente, né? Que ela foi que me deu um 10, um desenho que eu fiz na sala dela. E era um desenho, uma cópia de gesso. E tinha Baltazar da Câmara, que uma vez eu pintei uma paisagem, o fundo da escola, que era muito bonito, passava o rio, e a tela não estava seca, botei encostado na parede, virado ao contrário. Alguém bateu e caiu. Ele disse que achou que era um quadro moderno. Aí foi para a diretoria pedir para me expulsar da escola, porque eu estava criando arte moderna na Escola de Belas Artes. Existia esse tipo assim de hostilidade nesse nível a qualquer... Havia. Nós não gostávamos do Baltazar, achávamos ele acadêmico, né? Ele era realmente acadêmico. Mas Mário Nunes não, era mais solto, quase impressionista, né? E muito simpático. O que definia um acadêmico para vocês? A cópia exata, sem criar nada, como se fosse uma fotografia.
E geralmente as figuras ficam duras, porque começa a procurar detalhe demais e coisa, fica aquela coisa. É isso mais ou menos que chama uma cadeia que não abre mão para nada, né? Tem que ser exatamente o que está ali. Uhum. E o senhor sente que nessa época esses professores que trabalhavam na escola, que eram nomes de referência da pintura, que criavam realmente dificuldades para a possibilidade de uma prática de pintura mais aberta, mais solta, mais moderna nesses termos? Não, Murilo Lagreca também não gostava de arte moderna, né? Ele gostava de mim, gostava de minha pintura, mas ele não gostava da arte moderna, não. Ele era acadêmico também, mas um bom acadêmico. Ao contrário de Baltazar, que eu não achava muito bom, né? E Fedora? Fedora também era acadêmica também, né? As naturezas mortas, com muitas flores, muitas coisas. Mas ela tinha abertura para essas outras? Não, esse pessoal acho que não se comentava muito sobre isso nessa época, não. Porque moderno mesmo, que foi o maior pintor na época aqui em Recife, foi Lula Cardoso Aires, né? Mas ele apareceu já depois. E o Vicente do Rego Monteiro, as vindas dele para cá, vocês tinham contato com ele? Como é que vocês encaravam? Ele morava em Paris, né? Depois veio para cá, foi para a Escola de Belas Artes. Eu achava que ele achava... Quando havia reunião dos professores, eu notava que ele achava que todo mundo um pouco ridículo, fazia um arzinho de riso, se achava superior. Eu sentia um pouco nisso nele. Mas vocês tinham relações assim de amizade? Não, com ele não. Eu não sei se o senhor lembra, em 48, Cícero Dias fez uma exposição ali na Faculdade de Direito. Foi a primeira vez que ele começou a mostrar uma pintura mais abstrata. Sim. E essa exposição foi muito comentada na época, né? Uma polêmica muito grande em torno dela. O senhor lembra dela, não? Não, 48 anos. É. Que idade eu tinha aí? Eu tinha 23, mais ou menos. Eu devia estar... Não, eu conheci Cícero Dias, eu me lembro. Eu estive com ele. Mas nessa exposição o senhor não lembra? Na exposição, exatamente, não me lembro. Mas me lembro que estive com ele várias vezes. O senhor é tido como um dos fundadores daquela Sociedade de Arte Moderna do Recife. O senhor lembra desse momento de formação dessa sociedade, das discussões que vocês tinham? Não, me lembro das reuniões que havia, não é? Eram onde? O senhor lembra, não? As reuniões? Não me recordo, não. Quais eram os direitos, os componentes disso? Fernando Menezes, não. Abelardo, Ladjane, Hélio Feijó, o senhor. Eu participava, mas não muito, não sabe? Mas por isso que eu não me lembro tanto. Eu vivia mais com o meu trabalho mesmo, e eu ia realmente em algumas reuniões, por isso que talvez eu não me lembre bem. Além de que a minha memória também já não está 100%, né? Nessa época, quem eram as pessoas assim, mais próximas do senhor que eram desse ambiente de artistas da cidade? O senhor lembra quais eram os amigos mais próximos que tinha, não? Tinha Lula, né? Que ficava sempre comigo. A Luiz Magalhães, que era muito meu amigo. Mas Tereza Costa Reno. E o trabalho do senhor, como era visto por esse pessoal mais jovens? Isso eu não sei como eles, o que eles achavam, né? Não tenho nenhuma referência sobre algum comentário deles, não me recordo, não. Eu sei que eu era mais ou menos respeitado do meu trabalho, né? Todo mundo gostava. O senhor começou a dar aula na Escola de Belas Artes cedo? Foi. Primeiro como um professor contratado, não sei bem como tipo,
E depois é que eu fiz realmente se tornei professor do mestrado mesmo, né, como defesa de tese. Eu e com a Aurora, que também era professora. Ela escrevia uma tese ou era um trabalho? Como era? Foi uma tese, né? O senhor fez sobre o que, o senhor também? Essa que eu não me lembro. Não ficou muito boa, não. Eu tenho aí uma cópia, mas eu não sou muito de escrever. Mas sei que gostaram que eu acabei ganhando a cadeira, né? Cadeira de desenho artístico. O senhor trabalhava com desenho artístico? Era. E o senhor trabalhou quanto tempo na escola? Há muito tempo. Depois que eu larguei a escola, fui para o Rio, né? Passei 10 anos, aí não voltei mais para a escola. A sua ida para o Rio foi motivada pelo quê? O senhor lembra? Peraí. Não, com a vontade mesmo ter um ambiente maior, né? E acertei, né? Porque aí eu conheci mais os críticos de arte. Minha pintura que realmente, de uma certa maneira, cresceu do lado lá de aparecer, né? Mas, assim, apareceu mais porque se tornou mais conhecida pelo ambiente que estava, ou o senhor acha que ela também sofreu mudanças nesse... Não, eu creio que é a mesma coisa. A pintura foi a mesma. Mas teve também a Galeria Ipanema, né, que realmente fiz várias exposições lá. Promovia muito o senhor essa galeria? Promovia, sim. O senhor lembra quem que era a pessoa envolvida na galeria? A galeria era de Federico Seve e Luiz Seve, 2 irmãos. Depois que eu vim, me pedi uns 2 ou 3 quadros. Depois eu soube que uma filha dele, que morava nos Estados Unidos, só queria arte abstrata. Então eles não me pediram mais quadros. Quando começou essa, assim, a ascensão de uma arte abstrata aqui no Brasil nos anos 50, aquele período das primeiras bienais e tal, qual era a avaliação que o senhor tinha desse momento e dessa valoração desse tipo de arte? Não, realmente eu entendo bem a arte abstrata, mas eu não sinto arte abstrata. Eu acho que o figurativo é o que eu faço, né? E o abstrato às vezes pode ser bom, pode não ser, porque é meio fácil, né? Eu bato uma vez uma tela toda de vermelho e pronto. É um quadro abstrato. Eu não, e também agora tem as construções, né? Que eu acho ainda mais estranho. Você pega um prato, bota uma maçã em cima e pronto. Está resolvida a coisa. Mas o senhor sentia que essa, assim, emergência e sucesso rápido que essa prática de arte abstrata teve foi de alguma maneira impeditivo ou dificultador para a realização do trabalho que o senhor fazia, que outros faziam, ou não? Ou que continuou havendo espaço para a prática tipo do senhor? Realmente, por mais que, mesmo que eu deixasse de vender, por não fazer arte abstrata, eu não faria. Eu fiz um único quadro abstrato, tentando ver o que fazia. Não senti nada. O senhor tentou fazer? Tentei. E, aliás, meu irmão gostou muito, meu irmão mais velho, eu dei a ele de presente, porque eu não senti coisa nenhuma. Achei uma coisa assim, uma brincadeira, uma coisa, né? Mas o senhor chegou a sentir, por exemplo, assim, a procura na galeria por arte abstrata, chegou a atingir a venda dos trabalhos figurativos? Não. Do seu trabalho? Não, inclusive aqui em Recife, acho que são poucos abstratos, né? Aqui no Recife não, mas assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o senhor estava nesse período lá, né? O senhor vai para o Rio... Não, eu sempre, como eu disse, eu tinha exclusividade com a Galeria Ipanema. Ah, tá. Então todos os quadros eles compravam. Quer dizer que eu não, esse problema de venda não tive, né? Entendo. E como eu não fazia mesmo arte abstrata, não me tocou esse sucesso todo da arte abstrata. E participar de exposições, assim, salões, Bienal, como foi a sua experiência? Eu mandei para essa primeira e a segunda Bienal. E foi recebido lá. A primeira e a segunda? Primeira e a segunda. Depois não. Ah, tá. Depois não mandei mais e também já não tinha mais sentido, né?
Em Bienal já não tinha razão nos meus quadros lá. E o senhor chegou a visitar a Bienal quando o senhor estava expondo? Não, só mandou os quadros? Só mandei os quadros. Ah, tá. A primeira é de 51, a segunda é de 53. Foram as duas. E o senhor nessa época estava aqui no Recife ou já estava no Rio? Estava aqui. Eu fui para o Rio em 70. Ah, foi em 70 por aí. O senhor tem a primeira passagem no Rio, que tem a experiência com Portinari, né? E o que motivou o senhor a ir para o Rio de Janeiro? Eu ia sempre ao Rio, a passeio, ia quase todo ano. Mas aí o senhor fica algum período, uns 6 meses mais ou menos, um período lá, que tem experiência com Portinari. Nessa época eu fiquei na casa de uns tios, que inclusive moravam perto da casa de Portinari. Então eu ia para lá a pé mesmo, levando o quadro. Era onde isso? Que bairro? Cosme Velho, né? Cosme Velho. A primeira casa. Depois ele mudou, né? Depois eu soube que ele mudou. Mas é um casarão, uma beleza. Era. Cosme Velho. Aí o senhor estudou com ele e mais alguém ou só com o Portinari? Não, só com o Portinari. E depois acho que demorei somente algum tempo, depois voltei. Essas minhas idas ao Rio eu realmente não consigo localizar muito bem. Eu sei que ia muito, né? Eu tinha amigos lá também. Então, tinha casa de parentes que eu podia ficar. Quando o senhor vai nos anos 70, então o senhor já tem um círculo de relações lá? Já conhecia esses galeristas que se tornaram seus representantes ou não, conheceu lá? Conheci quando cheguei. Conheceu lá. Então, no primeiro momento... Porque eu comecei com a galeria, fiz 2 exposições na galeria, que era a melhor do Rio na época. Não estou bem lembrado agora. Bonino? A Bonino. Ela era muito antipática, a dona Bonino. Se ela estava com a exposição, ela passava, dava boa tarde e ia embora. Nunca parou para conversar. Mas fiz a primeira exposição, vendeu todos os quadros. Então ela convidou para fazer no ano seguinte. Eu fiz a segunda exposição. Foi quando a Ipanema nos convidou para expor as curiosidades. Eu achei interessante que aí eu não tinha preocupação com parte financeira. Né? Toda a sua produção eles compravam. Mas eles pagavam pelo quadro para vender depois ou era tipo consignação? Eles levavam, se vendessem e pagavam? Eu telefonava, eles mandavam um empregado com um cheque e levavam o quadro. Não perguntavam o tamanho nem nada. Foi uma parte muito boa, eles foram muito 100% comigo. Eles realizavam também exposições? Sim, também. E lá no Rio, o senhor era apresentado como o artista pernambucano? Ou isso não tinha muito peso? Não tinha peso, não. Não tinha peso? Não. E lá no Rio, quem eram, assim, as figuras do mundo da arte com os quais o senhor convivia? Nessa época dos anos 70? Não sei, tinha Luiz Magalhães, né? Ele estava no Rio. Eu tinha um amigo de infância, Ivon Rodrigues, que não era pintor. Ele começou a pintar, mas desistiu logo. E tinha pessoas da família que também moravam lá. Agora outros artistas não. O senhor não convivia com outros artistas lá? Não. E o trabalho da Luiz Magalhães, qual é a impressão que o senhor tinha do trabalho dele como artista plástico? Ele é uma pessoa muito inteligente, né? Agora ele fazia buscar temas. Ele pegava uma série de um cartão e começava a reproduzir em várias posições e tudo, fazia então um quadro. Mas eu conheci uma época que estava iniciando. Depois ele se tornou uma pessoa muito importante, viajando, fazendo conferências. E aí eu perdi um pouco o contato com ele. Né? Mas tinha boas relações com ele? Muita. O senhor lembra do grupo que fez parte do Gráfico Amador, que também uma parte deles... Gastão de Holanda. Gastão de Holanda, Zé Lorênio. Era muito amigo, todos eles. Convivia com eles lá, não? Convivia. E é muito gráfico, né? O senhor frequentou ali na Rua da América? Fiz ilustrações para alguns livros do gráfico.
Aliás, você lembrou agora, é um dos lugares que eu mais frequentava realmente. Aqui no Recife? É. E já na Rua Amélia ou ainda na casa do Gastão? Na Rua Amélia. Na Rua Amélia. Né? Ali onde tinha o ateliê do Aloysio e do Jorge Albuquerque. É Jorge. Né? Que é arquiteto. É. E lá vocês conversavam sobre essas questões do mundo da arte ou eram outras conversas? Não, mas falaram sobre todos os assuntos, né? Sobre tudo, né? Eram pessoas todas muito. Se queriam muito bem, todo muito amigo, né? Então era um ambiente muito positivo. O senhor viu uma certa distância de posições entre esse grupo que se reunia em torno do gráfico amador e o do ateliê coletivo, ou acha que as preocupações eram mais ou menos as mesmas, os interesses? Acho que eram bem diferentes, né? Como é que o senhor vê isso? Essas diferenças? O gráfico amador era uma coisa mais. Bem, era mais publicações, né? E eu tenho a impressão. Eu acho o gráfico amador era uma coisa. E o ateliê coletivo era um pessoal iniciante, mesmo pintores, né? Eu acho que era um ambiente completamente diferente. Não havia comparação, não. Agora, ambos eram importantes, né? E, assim, as opiniões que eles, de um grupo e de outro, né? Não, acho que não havia, não. Eram tão separados, tão diferentes, que eu acho que não havia comentários. O senhor, antes da gente começar a entrevista, estava comentando da importância da experiência do ateliê aqui para a pintura de Pernambuco. Como é que o senhor avalia hoje essa experiência do gráfico em termos de renovação das artes plásticas locais aqui? Movimentos importantes. Eu acho que algum tempo antes não havia, né? Cada pintor pintava separado e tudo. E com o ateliê coletivo, eu acho que foi um movimento muito positivo. Como o gráfico amador também, né? Mais positivo assim, o que é que o senhor mais destacaria em termos de contribuição para as artes plásticas locais, no caso do ateliê, por exemplo? Eu acho que contribuíam, né? Porque antes os pintores pintavam todos separados. Quer dizer, havia os pintores, principalmente como Mário Nunes, Baltazar da Câmara, La Greca, e só, né? Não havia pintores novos, que eu conhecesse, não. E depois apareceram esses que se reuniram nesse ateliê, que foi um movimento, eu acho, muito importante. Que aí começaram a aparecer os novos pintores, né? E assim, a existência da DDC, a Diretoria de Documentação e Cultura, o senhor lembra dela ou não? De quê? DDC, Diretoria de Documentação e Cultura, que era ligada à prefeitura. Não, esse eu acho que eu não participava, não. Não lembra não, né? Porque eles promoviam muitas exposições, atividades culturais de maneira Quem geral. eram os diretores? Você se lembra? O diretor, a figura principal, era o José Césio Regueira Costa. Nunca tive aproximação com ele, não. E aí eles mantinham lá, acho que era no edifício dos Bancados ali na Guararapes, uma discoteca pública, bibliotecas espalhadas pelo Recife, né? E muitas figuras dessa época, por exemplo, Aloysio Magalhães, Hermilo Borba Filho, José Laureno de Mello, né? Todos eles, em algum momento, trabalharam com a DDC ou para a DDC. Né? A DDC, por exemplo, foi quem patrocinou aquela exposição de Abelardo da Hora de 48 de escultura que ele mais ou menos se lança ali, né? Mas eu acho que eu nunca tive ligação, não. Nunca não, né? Que eu me recorde, não. Escola de Belas Artes, o senhor trabalhou e foi professor lá, né? Aí eu queria que o senhor contasse um pouco como era a dinâmica de trabalho, quem eram os alunos que tinham mais destaques durante o período que o senhor atuou.
Porque tinha uma discussão, né? O senhor trouxe uma discussão que era, de certa maneira, havia um anti-academicismo. Exato. Ao mesmo tempo em que a Escola de Belas Artes também tinha professores com uma vertente mais acadêmica. Queria que o senhor contasse as suas lembranças desse período na escola. A minha cadeira, quando isso é desenho artístico, era uma cadeira importante, mas que ninguém gostava. Eu tinha uma série de peças de gesso que as pessoas copiavam com carvão, para ver a questão de luz, sombra, proporção, as bases do desenho, né? Mas a maioria não gostava, era uma coisa realmente muito cansativa, exigia muito interesse nisso. Então uns iam mais para ter nota. Era uma cadeira que. Mas eu gostava da cadeira, gostava de ensinar, mas apenas algumas pessoas ficavam entendendo a necessidade da cadeira. O senhor se lembra de algum aluno, aluna que tem destaque? Não. Que passou pelas suas... Eu lembro que tinha umas 3 ou 4 senhoras que gostavam, mas não me recordo delas. O senhor ficou com as senhoras. Certo. E a sua experiência no ateliê coletivo? Foi pequena, mas queria que você contasse assim. Como era a casa, a convivência, como foi estar lá? Eu digo, era muito agradável, no tanto que eu ia sempre. Mas não, só que eu não trabalhava lá, enquanto todos tinham seu cavalete com seus quadros e tudo, né? E eu ia só conversar e tudo. Mas eu gostava de todos, eram amigos meus, né? Sim. Eram pintores também. O mercado de arte do Recife dessa época, como o senhor vê? Como é que... pintores ali da Escola de Belas Artes, ateliê coletivo, quer dizer, um bocado de gente se interessando por arte. E tinha venda? Como é que era esse mercado? Eu vendia bem. Aqui no Recife? Aqui no Recife. Mas vendia diretamente para as pessoas ou tinha algum representante? Não, vendia diretamente. Não era muito, né? Porque nessa época poucas pessoas compravam quadros. Coisa bem pouco depois. E agora parou, né? Nesse movimento agora, essa situação que nós estamos passando. Mas na época, quem comprava quadro aqui, por exemplo, no Recife? Quem é que eu falo assim? Eram grandes comerciantes, eram pessoas de classe média, geralmente eram donos da casa que procuravam, queriam ver os quadros e tudo, né? As senhoras queriam ter um quadro em casa, mas que eram essas pessoas. E eles ficaram sabendo, por exemplo, do senhor, como chegar no senhor, como essas notícias circulavam, como mais ou menos? De boca em boca, existia algum espaço de divulgação? Não, para receber tudo, não, era mesmo minha casa que as pessoas iam. E aquelas publicações que tinham na época, tipo revista Contraponto, a seção da Ladiane Bandeira no Diário da Noite, esses espaços, como vocês, de publicação, assim, de imprensa, como é que vocês viam a existência disso e a importância disso para o trabalho de vocês? Bem, era interessante que quando saiu alguma publicação a nosso respeito, né, se fosse positiva, mas naturalmente, possivelmente era interessante que existisse um movimento, né? O senhor tinha proximidade com algum desses grupos que editava? Eu conhecia muito bem Ladiane, né? Me dava muito bem com ela. Mas não posso dizer que fosse minha amiga estar sempre com ela, não, mas me dava bem. E o senhor lembra dela ter feito alguma entrevista ou matéria sobre o senhor, seu trabalho nessa época, não? Não, é possível que sim, mas não me recordo, não. E a revista Contraponto, o senhor lembra dela, não? Me lembro. Valdemar de Oliveira. O Lula Cardoso Aires contribuía muito com ela. Contraponto, me lembro. É possível que eu tinha até aparecido alguma vez nas publicações, né? Mas são coisas tão antigas que a gente às vezes não consegue lembrar.
E como é que o senhor vê hoje esses anos iniciais de formação e de atividade de pintor? Olhando de hoje, assim, qual a avaliação que o senhor tem? Em que sentido? Como é que o senhor vê essa experiência inicial, esses espaços, essas condições de trabalho que se tinha? Né? Como é que o senhor vê? Porque a princípio eu acredito que eu não vendesse muito pouco. Mas eu tinha mais meus pais, né, que estavam em boa situação financeira. Então não tinha preocupação com o dinheiro. E depois comecei realmente a vender. E assim, como o senhor vê o Recife enquanto espaço para ser um artista? O senhor acha que alguém que quisesse ser artista no Recife dos anos 50 era uma boa cidade para isso ou era uma cidade hostil? Eu nunca pensei sobre isso. Agora, sempre achei que o Rio de Janeiro tinha mais possibilidades, né? Tanto que eu fui para o Rio, pensando justamente nisso, em ampliar um pouco os meus conhecimentos nessa parte de publicidade, digamos. E por que Rio e não São Paulo? Primeiro porque eu tinha parentes no Rio, né? E acho que o Rio, eu sempre gostei muito do Rio. Porque mesmo muito antes de ir, ainda menino, eu ia com meus pais para o Rio, passeio e tudo. Sempre foi a cidade que eu mais gostava. E profissionalmente era tão boa quanto São Paulo, ou o senhor já sentia uma certa diferença? São Paulo, se não fosse essas questões pessoais, sim, seria uma melhor opção do que o Rio? Não, nunca pensei em São Paulo em qualquer sentido, nenhum sentido. Não foi um estado que me preocupasse. E no exterior o senhor chegou a... Eu fiz somente uma viagem à Europa. Mas de estudo? Mas muito demorada, foram quase uns 3 ou 4 meses. Eu fui com Augusto Rodrigues. Não, Augusto Rodrigues não. O nome dele, meu Deus. Era pintor também. E foi uma maravilha, que eram ambos pintores, quer dizer, todo o nosso interesse era com museus e tudo. Aí fomos para França, Itália, Espanha. Fizemos um rodízio, demoramos muito, 6 meses. O senhor falou aí do Augusto Rodrigues, ele era irmão do Abelardo Rodrigues, é isso? É. Qual dos dois que era colecionador de arte sacra? Era o Abelardo? Era Augusto. Augusto? Aliás, tem uma passagem, uma vez, isso foi quando eu comecei a comprar alguma coisa. Eu estive lá e perguntei se ele não queria algum santo. Ele disse, vou mostrar aqui. Foi lá no quartinho que tinha atrás, cheio de santos, alguns santos meio quebrados às vezes. Eu disse, Augusto, me venda um desses santos, acho que esse eu posso comprar. Ele disse, não, você é muito pobre. E não me vendeu nada. Mas depois que ele morreu, a coleção dele foi oferecida ao Recife. O Estado não quis, foi para Salvador. Uma pena. Tinha um santo que era o que ele achava mais importante para ser feito por índios, que a mulher dele ficou e me vendeu. Está aqui comigo. Só assim. Eu vi como são as coisas. Ele é o irmão da escolinha de arte do Brasil? Criador da escolinha de arte, é ele ou é o irmão? Não sei. Eu me lembro muito bem dos dois, mas não sei assim. Eles tinham parentesco com o Nelson Rodrigues? Não, acho que não. Não. Mas a viagem que eu fiz, me lembrei agora, Augusto Reinaldo. Augusto Reinaldo Alves. Aliás, era um pintor muito bom, mas morreu muito cedo. Ele estava justamente em Campina Grande, vindo para Recife de avião, o avião caiu e ele faleceu. Caramba. Sem necessidade, né? Em poucas horas de automóvel se está aqui. Não na época quando eu fui com 5 anos, era um dia inteiro para ir daqui a Campina Grande. Ia por Caruaru ou ia por João Pessoa? Eu não sei. Eu sei que as estradas eram péssimas, cheias de lama. E era tão demorado que nós ficávamos em Goiânia para almoçar e depois continuar a viagem. Nossa! Para ver como era. Agora 1930. Agora em poucas horas se chega lá. De onde o senhor acha que veio esse interesse pela arte?
Eu, como eu disse, eu era muito menino, já fazia aqueles desenhos. Mas eu já tenho uma coisa mesmo de, não sei, de espírito, né? Sempre me interessei. Agora, quando eu vi uma reprodução de revistas, eu ficava encantado. E cortava e guardava. Nunca pensou em fazer outra coisa? Não. Nem a família se impressionava? Não. E o senhor tinha apoio da família para... Tinha. E seus estudos? Assim, o que é que o senhor lia? Que obras que o senhor consultava com frequência? Sobre arte? Sobre arte. O que eu encontrava em livro eu comprava, né? Eu tinha muita coisa. Agora, quando eu fui para o Rio, eu doei tudo para cada estudante. Porque eu não ia levar aqueles livros todos para o Rio. Mas depois que eu voltei, já comprei muita coisa. A gente entrevistou vários artistas que foram do ateliê coletivo. Em toda a fala dos entrevistados, eles comentam de uma experiência que, segundo eles, foi o Abelardo que levou, que é esse modo de produção da arte pela pose rápida. Um exercício, né, de produção que levou-os, inclusive, a vários espaços abertos, terreiros, feiras públicas. O que o senhor acha sobre isso? É uma maneira de ver as coisas, né? Mas está certo, mas não ele é para ficar desenhando enquanto aconteciam as coisas, né? É uma maneira também de trabalhar, né? Eu me lembro que chegou aí ver terreiro de macumba, essas coisas. O senhor chegou a frequentar também, acompanhava ele? Não frequentava, eu devia ter ido uma vez. Achei meio estranho que chegou uma mulher, ajoelhou-se na minha frente. Eu fiquei meio apavorado. E não voltou mais. Não. O seu Wilton conta que o bom era ficar depois, porque aí tinham as moças, os namoros com as moças de lá, as festas. Não, eu só fui, eu acho que essa vez mesmo. Não foi muito, não. E tinha alguma, por exemplo, dentro da Escola de Belas Artes, alguma oposição a esse tipo de ensino de arte, que de certa maneira é um ensino de arte que o Abelardo introduz, né? Exato. O senhor se lembra, assim, não. Se havia uma oposição? Não, acho que estavam tão afastados uns dos outros que não havia ligação. Porque eu sei que eles não gostavam, que os fundadores da escola eram todos acadêmicos e não gostaram de nada moderno. Mas nunca ouvi comentários sobre isso, nada. Depois que essas coisas apareceram, quando apareceram essas coisas, já os professores eram outros, eram Calula, Carlos Soares, já era eu, já era gente mais diferente, né? Na época que o senhor foi professor da Escola de Belas Artes, o senhor lembra quem eram os outros professores dessa mesma época? Era mesmo, Murilo Lagreca, como eu disse, cheguei a ser assistente, Aurora Miranda, Aurora, não sei o nome dela. A Aurora era Baltazar da Câmara. Quem era mais? Tinha parte de decoração, de restauração. Como era o nome dele? Era rapaz do Rio. Depois ele voltou para o Rio. Quem mais? Porque eram poucas cadeiras, né? Abelardo Baltar já era professor lá, não, né? Não. E João Alfredo Costa Lima? João Pedro era diretor, né? Era diretor. Mas não era professor, não. Foi ele que, quando eu fiz defendi tese, o concurso, ele me chamou dizendo que eu fizesse o possível, porque ele preferia que eu ficasse na cadeira do que a Aurora. Ele já teve não gostava muito dela.
Aí na época ele era o diretor de lá da escola. Era o diretor da escola. E nessa época que o senhor dava aula, ainda havia esse sentimento de recusa ou de rejeição a uma arte moderna, ou já estava mais aberta para experiências de uma arte mais... No final estava completamente aberta, né? Principalmente Lula, que era um pintor bem moderno, e ele não era professor realmente, ele fez cursos, né? Ele não era um professor fixo da escola, não. E era muito querido, de modo que todo o pessoal todo admirava. E já não havia mais aquela coisa com pintura acadêmica. O senhor participava dos salões daqui de Pernambuco? Todos. Todos? E quase sempre dava o primeiro prêmio. E como era esse evento, salão? Que importância tinha, assim? Movimentava muito os pintores, né? Agora, uma coisa curiosa que eu tenho ainda convite das primeiras exposições, era um papelzinho desse tamanho, com 3 nomes de um lado e 3 nomes do outro. Eram só os pintores. Ultimamente, foi Teresa Costa Rego, parece que estava organizando, foram 500 pintores. Teve que escolher tudo, cortar. Você vê a diferença do tempo, do número de pintores que existiam nessa época e agora. Eu ganhei vários prêmios lá nessas exposições. Teve um ano que eu não ganhei, que quem ganhou foi Brenan. O senhor tinha relação com o Brenan? Muita. Eram amigos? Muito, nós telefonamos. Porque ele não sai de casa, nem eu, né? Então não nos vimos. Mas saíam naquela época? Se encontravam em alguns lugares? Éramos amigos. Eu vi que ele fez ali o senhor ali, aquele terraço ali é todo de Brenan. Tá. Todo de peças de Brenan. Ali onde tem as bengalas também é dele, não? É dele. Aquele fez para mim mesmo. Porque tem ali as suas iniciais. Fomos muito amigos. Ou somos, né? E quando aniversariamos, temos telefonema dele para mim, dele para ele. Mas sempre distantes. Fisicamente. A sua pintura é bem diferente da pintura que já foi feita aqui na cidade, né? Exato. O senhor acha que tem algum artista que tem uma pintura parecida não, mas que guarda um pouco dessa visualidade que o senhor trabalha, eu dos acho que artistas não. daqui? Que eu me lembre, não. Nem João Câmara? Não, é bem diferente. E no Brasil, tem alguém assim que o senhor se sente próximo do trabalho do senhor? Não. Não que eu me recorde, não. São bem diferentes. Essa singularidade de não ter outras pessoas que trabalhem com proximidade as escolhas que o senhor faz, né, para os seus quadros. O senhor avalia que isso foi positivo na sua carreira de pintor? Não teve importância? Trouxe alguma dificuldade por algum estranhamento ou dificuldade de aceitação? Não, sempre foi bem aceita, né? Daí os prêmios que eu tive nos salões do Estado, né? O senhor fica bastante tempo fora, né, do Recife. Acho que é de 70 à década de 80. O senhor está no Rio de Janeiro. 10 anos, Morando lá, vendendo os trabalhos na galeria, né, vivendo de arte. Exato. E do seu retorno, como foi chegar na cidade nos anos 80, com a produção artística? Eu continuei vendendo bem aqui. E tenho vendido sempre bem, né? Não digo todos os quadros. Só esse ano, que eu só vendi 3 quadros até agora. Por causa de ninguém. As pessoas querem, mas depois preferem esperar que passe essa fase. Mas também é um período que o senhor não participa mais de salões, né? Não.
algum motivo, assim? Não, também não tem salões atualmente, né? São poucos. As exposições individuais, o senhor tem promovido, não? Participado? Fiz algumas. Em anos recentes? Muito recente, não. Realmente não. Mas quando o senhor voltou nos anos 80, depois de 10 anos afastado, como o senhor viu o espaço de artes plásticas aqui do Recife? As pessoas que o senhor conhecia, que tinha relação, ainda estavam, tinham se mudado? Como é que era? Não, eu sempre fui uma pessoa um pouco arredia. Nunca fui muito de... Na época de fazer coletiva eu ia realmente, mas depois não. Eu estava sempre em casa pintando, não tinha muita ligação. Desses artistas mais jovens, dos anos 80 para cá, tem algum que o senhor gosta? Avalia que é uma boa pintura? É porque eu realmente não estou acompanhando. Ah, tá. Porque eu não vou às exposições, quando digo não está saindo de casa, né? Não vou às exposições. Até me disseram um pintor, não me recordo agora o nome, disse que é muito bom para as paisagens. Ricardo me trazer umas fotografias dos quadros dele. Pedro Federico, que é pintor também, que é meu amigo, que ainda vem aqui de vez em quando. E essa opção de ser mais recluso, é uma questão de personalidade mesmo, ou o senhor acha que é fundamental para a sua atividade? Da minha personalidade mesmo. E atualmente a necessidade, né? Que como eu disse, com os pés inchados eu não saio de casa. Mas isso é um hábito já antigo do senhor, né? Coisa recente. Sempre foi. Nunca fui muito de sair muito, não. Mas o senhor nunca acha que isso nunca dificultou no sentido de ter relações de amizade que favorecessem troca de ideia ou de experiência? Não, meus amigos, o Augusto Reinaldo e a Luiz Magalhães, entre os pintores, eu acho que só. Internacionalmente, o senhor, quais são as referências que o senhor tem para o seu trabalho, assim, do desenvolvimento do seu trabalho? Artistas internacionais que o senhor considera importantes? Assim, tem o Baltier, né, que eu acho bem figurativo, eu gosto muito dele. E faleceu há pouco tempo. E os outros são os clássicos mesmo, né? Que são todos maravilhosos. Só aqueles pintores dos Países Baixos ou fora de lá também? Também, os espanhóis também, né? Velázquez, esse pessoal? Velázquez. Goya. Eles me satisfazem, né? Quer dizer, eu tenho uma coleção de livros sobre museus. Quer dizer, de vez em quando eu estou passeando no museu. O senhor consulta muito, não? Consulto. E estuda aqueles quadros, aquelas reproduções? Exato. O que é que chama a atenção do senhor quando olha para uma reprodução dessa? É o que? É a luz? É um quadro completo, né? Em todos os sentidos, de desenho, de cor, de tudo. E eu vejo que não chego lá, né? Eles são maravilhosos. É no outro mundo também, né? Muito mais tranquilo, muito mais... O senhor, o fato de morar em cidades relativamente grandes como Recife, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, assim, uma cidade, né, já com um grau de urbanização muito intenso e tal, como o senhor se sente nesses espaços, assim, muita gente? Como eu digo, eu vivo muito em casa. Nunca fui de sair. Lá no Rio também? Era muito em casa? Estava muito em casa.
Não era de frequentar exposições? Logo que eu cheguei, eu comprei um apartamentozinho pequeno, era um quarto e sala. A sala era o ateliê, o quarto de dormir, um banheiro. Mas quando eu vi que as coisas estavam indo bem, aí comprei um apartamento bem melhor. E aí vendi quando vim embora para cá. Quais os bairros que o senhor morou lá? Era Copacabana. Todos dois? Todos os apartamentos eram em Copacabana? E era um pertinho do outro. Por isso que eu soube desse maior, né? Era uma pessoa que estava vendendo. Era uma situação meio difícil, porque tinha uma pessoa que estava tratando da venda. E, no fim, ele disse que ele não podia vender o apartamento, porque o apartamento não era dele. Ele começou a chorar, foi uma coisa horrível. E depois explicou que ele teve uma situação difícil e passou o apartamento para o filho, só para não aparecer no nome dele. Deve ter sido alguma coisa errada que ele fez. E aí acertamos tudo e eu comprei o apartamento. A Luiz morava ali perto, né, no Leme? Era no Leme. Você frequentava a casa dele? Não. Mas essa fase de Aloysio no Rio, tudo, é quando isso ele já estava mais distante, né? Ele já estava, digamos, mais importante. Nessa época que ele estava no Rio, Gilvan Samir passou um tempo lá trabalhando com ele. O senhor lembra, não? Me lembro. O senhor tinha relações com o Gilvan Samir ou não? Tinha. E tinha a casa onde eles trabalhavam, né? Lá no Rio, que era mesmo. Né? Mesmo Samir lá direitinho, sentadinho, fazendo, pintando. Eu acho que quem eram, assim, o senhor tinha convivência ou relação com críticos de arte? Quem escrevia sobre arte? Não, eles escreviam, mas Sim. não tinha conhecimento, aproximação com eles, não. Porque a Ipanema publicou um livro meu, né? E nesse livro tem as críticas de vários críticos. Os mais importantes do Rio, sempre me elogiando. Mas isso só foi através da Galeria Ipanema, né? Sim. E fora dessa publicação, o senhor tinha hábito de ler crítica de arte, não? Se aparecesse eu lia, né? Mesmo que não fosse sobre o seu trabalho? Sim, exato. É tudo relativo à pintura, né? Eu estou interessado. Quais os críticos que o senhor considerava de qualidade? Não sei dizer, não me lembro. Mário Barata, o senhor lembra dele? Não. O nome, mas não conheci, não. Nem dos escritos dele também não? Não. E como é o nome daquele aqui? Mário Pedrosa. Mário Pedrosa. Eu não sei quais foram os que escreveram sobre nesse livro, mas está lá. É porque a memória não está muito boa. Sim. Acho que é isso. Tem Valmir Ayala, né? Valmir Ayala, Teixeira Leite. Valmir, eu me lembro que ele escreveu. O Teixeira Leite parece também. Eles não costumavam visitar os ateliês dos artistas? Você não se lembra? Não, eles apareciam. Valmir me lembro dele lá.